No vídeo de hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, estou aqui com a Nádia da For Your Housing e a gente vai falar aqui, trocar ideias, né, um bate-papo sobre as dúvidas mais comuns para você que está querendo alugar o seu imóvel, que vai chegar aqui, enfim, né, a gente vai falar sobre perrengues, histórias, enfim, as principais dúvidas que todo mundo tem ao alugar um imóvel aqui no Canadá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, obrigada, Karina. Obrigada por essa introdução, pelo convite, né, de abrir esse assunto aí bem interessante para quem está vindo morar aqui no Canadá. E primeiro explicar, né, o que a For Your Housing faz, né, basicamente ajuda as pessoas a se mudar, né, a alugar um imóvel no Canadá, sejam as pessoas que estão vindo de outro país para o Canadá, ou que já moram no Canadá e querem mudar de cidade, de província, ou até mesmo dentro da mesma cidade. Então, a gente faz esse serviço ajudando do início ao fim, porque é um processo aí um pouco trabalhoso, tem algumas diferenças dos aluguéis no Brasil, e a gente vai comentar aqui as principais diferenças, os perrengues, os desafios, né, as dúvidas comuns de vocês. Quisera eu que quando eu cheguei tivesse um serviço desse, porque, nossa, é difícil quando porque você chega no lugar praticamente sem lenço nem documento. Ainda hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? Mas quando eu cheguei, eu aluguei um lugar temporário na época, e aí não consegui alugar depois o apartamento mesmo, eu tive que pagar mais caro. Então, assim, se eu pudesse, na época, já chegar aqui com um lugar, com o meu cantinho arrumado, ia ser bem melhor, viu? É uma comunidade que a gente ajuda bastante as pessoas, mas de certa forma tem ficado cada vez mais desafiador alugar de fora do Canadá, como por exemplo a forma de pagar. Sim. Tem lugares que eles exigem o pagamento somente através de cheque. Ai, meu Deus, jura? Então, cheque? Cheque, pois é. E aí, como é que você vai elaborar um cheque estando fora do Canadá, sem ter uma conta canadense? Porque a gente precisa, na agência, elaborar o cheque físico. Então, isso dificulta bastante. E aí, nesse caso, vocês ajudam nesse sentido. A pessoa, mesmo ela estando no Brasil, você vai fazer essa intermediação, certo? Exato. Legal. Tudo que for necessário, tanto em termos de ligações, a gente vai ligar para todas as opções escolhidas, a gente vai fazer a visita pessoalmente, fazer uma videochamada, então mostrar ali em tempo real como que é o imóvel. Porque às vezes isso é interessante, porque assim, eu acho que ia ficar com receio de alugar, falando, nossa, eu não conheço o lugar, depois eu chego lá, tá, sei lá, né? Então vocês fazem toda essa videochamada, legal. E até para conferir se realmente existe, né? Porque como existem muitos casos de golpes, a gente vai conferir se realmente aquilo que está sendo anunciado condiz com a realidade. E aí, como que funciona o processo inicialmente? Então, vamos lá, a pessoa está lá no Brasil, ela vai agendar uma conversa com vocês, aí nesse primeiro momento vocês vão entender o perfil, ver o que a pessoa está buscando, e aí depois, quando vai buscar o imóvel, porque às vezes assim, né, quantas ligações, quantas visitas vocês vão fazer, ou muda de pessoa para pessoa? Vamos lá. Primeiro a gente vai entender qual o momento da pessoa, né? Então, se é um momento mais recente ou vai demorar um pouco mais, de qualquer forma a gente marca uma reunião para entender, para a gente se conhecer também, né? Uma reunião gratuita. E nessa reunião a gente vai explicar como que funciona o serviço, quais são os documentos necessários, quais são as opções, passar como é que está a realidade do mercado, então quanto é que custa para um quarto, para 2 quartos, para aquela determinada cidade. Setar as expectativas também, né? Também. E explicar certos pontos que são importantes mencionar, quando as pessoas vêm com pets, quando as pessoas vêm com filhos, que tem algumas regrinhas aí na hora de alugar que pode influenciar, e a gente passa toda a realidade, né? Sim. Independente de cada caso, como por exemplo essa questão de pessoas que vêm com filhos mais velhos, adolescentes aí acima de 12 anos, e principalmente se forem de sexo oposto. Porque é uma recomendação até do governo, eles não podem mais dividir o mesmo quarto. E muita gente não sabe disso. Então, às vezes, você vai, né, um casal, 2 filhos, vai alugar de 2 quartos, não pode, se for... Pode não. A decisão final aí é do dono do imóvel. Vale salientar isso. Nossa, né? gente, eu não tinha noção disso.
E aí a gente explica, ó, essa é a recomendação, pode acontecer de ser negada a aplicação por conta disso. Imagina, a pessoa vem com dinheiro, e aí na hora da aplicação são 2 crianças para 2 quartos, são 2 adolescentes para 2 quartos. Isso é tudo perrengue, coisas que a gente não sabe quando tá fora, aí chega, começa a encontrar esses empecilhos, né, acaba ficando bem mais caro, assim. Claro. Então é muito, muito importante já se planejar com essa antecedência, né, de já sair do Brasil com alguma coisa, ainda mais famílias, né, já sair com um apartamento, com uma casa já alugada, né. E falando em planejamento, é bem importante nessa questão de pagamentos, porque também tem um ponto importante para a gente mencionar, que é uma dúvida muito frequente das pessoas, é o que deve se pagar aí no início para alugar o imóvel. Eu sei que muda, como eu já morei em Ontário e em BC, eu sei que muda um pouco a diferença lá, de um jeito aqui é de outro, mas acho que deve ter outras coisas aí também, ou muda também para outras províncias, né? Me explica como que é isso? Eu sei que tem um depósito, tem que pagar mais, como que funciona essa questão de pagamento inicial? Existem diferenças, apesar de ser uma regra um pouco geral, mas existem algumas particularidades aí entre as cidades, entre as províncias. Qual seria essa regra geral? Pagar um depósito de segurança, quanto? 50% de um aluguel. Então, meio aluguel, assim. Esse é um valor que fica de calção, guardado, entregando o imóvel do jeito que recebeu, devolvem esse valor, né, integralmente de volta no final do contrato. Que não necessariamente no final do contrato, tá? Porque tem contrato de 1 ano e depois de 1 ano vira mês a mês. A pessoa não precisa sair. Além desse calção, se vier com pet, tem mais 50% do pet deposit. Esse 50% ele vai ser por número de animais, de pet, ou é só um geral? Um geral. Um geral. Geral. É bom, né? Imagina quem vem com 3 cachorros aí. Que já tivemos clientes com 3 cachorros. E 3 cachorros de porte médio, não foram nem pequenos. Mas, gente, pra mim cachorro é filho, tem que vir. Tem que vir. Também super concordo. Eu tenho 2 cachorros e um gato e sou pet friendly. Então, não pensamos nessa hipótese em deixar o bichinho, né? Vai vir, a gente mas tem vai que estar batalhar. Preparado, né? Tem que estar preparado, já começa daí desse calção. Então, além desse calção, seja da família e mais o pet ou só da família, tem um mês que vai estar entrando. Geralmente eles pedem aí o mês integral. Claro, eles querem ganhar pelo mês completo. Então, ele tem que verificar se o valor da passagem compensa comprar mais para frente. Ou depois da metade do mês, vai valer a pena comprar lá para o dia 25, porque pode ser que não feche o contrato, sabe? Vai ter que ficar aí 5, 6 dias no local temporário e fechar o contrato para o dia 1. Isso tem que ser bem casado, né? Porque aqui tem as datas específicas de entrada, né? Vai estar estabelecido sempre, às vezes, dia 1º ou dia 15, dependendo. Não, é difícil você conseguir entrar no meio, assim, dia, sei lá, 20 ou dia 16. Não, é sempre né, bem estabelecida, a não ser que o imóvel esteja vazio, né? Eu acho que tem umas... Sim, salvo os casos daqueles novos, né? Os prédios mais novos que eles querem alugar o quanto antes. Então... porque tem a questão que a gente tem que fazer aqui, que é o notice, né? Que você tem que dar o aviso com antecedência. Aqui em BC, se eu não me engano, são 30 dias. São 30 dias. Em Ontário, eram 60 dias. E aí, ou seja, 60 dias, o que vai acontecer? O dono do imóvel, ele já vai querer alugar aquilo, então ele já vai abrir para visita, só que vai ter gente morando lá durante 60 dias ainda, então você não vai necessariamente conseguir entrar na data que você quer, né? Exatamente. E eles querem assim, sai um inquilino, já entra outro, né? Óbvio, né? Falando em Toronto, né, especificamente ali, a grande GTA de Ontário, é uma região um pouco particular com relação a essas regras, em termos de aluguéis, né, de pagamento de aluguéis. Toronto ele é um destino muito procurado por imigrantes de uma forma geral, né, pelas oportunidades que a região oferece, isso é ótimo. Só que o mercado imobiliário está muito desconfiado desses inquilinos, no sentido de que estão pedindo meses de aluguéis antecipados para se resguardar. Eu acho que estão se aproveitando, na verdade, porque querendo ou não, você chega aqui sem credit score, sem crédito do mercado, né? E aí eu acho que os landlords, né, que são os donos, eles falam assim, vou pegar um dinheirão, né? Aproveita, vou pegar, né? Eu sei que lá tem a prática, às vezes, de pedir até 1 ano antecipado de aluguel, isso é verdade? Acontecer. Então, aí esse valor, quanto de meses antecipados, vai depender do perfil de quem está aplicando, basicamente. Se a pessoa vai com algum trabalho, seja do Brasil, seja do Canadá,
se a pessoa tem um fiador na Uhum. província, e o fiador tem o mesmo sentido do Brasil, que aqui Certo. chama de guarantor. Aham. Vai depender de quanto de suporte financeiro a pessoa tem, e aí esse suporte financeiro é válido para todas as províncias. Eles estão pedindo hoje aí um mínimo do Uhum. equivalente a 1 ano de aluguel, de Uhum. comprovação financeira. Então, tá, você não precisa pagar antecipado. Você só mostra que você Mostrar tem que tem, condição. isso. Uhum, E aí não entendi. precisa nem traduzir os documentos, né? Muita gente, é uma dúvida também bem recorrente, Aham. porque já gasta-se muito com tradução na aplicação dos Aham, vistos, né? Bem aham. sabe. E aí não precisa mais, a gente tem toda uma expertise aí de análise desses documentos para consolidar e utilizá-los na hora da aplicação. Para entender aí essa questão de Toronto, em resumo, o valor que vai ser pago para antecipadamente com relação aos aluguéis, não falando de calção, tá? Secure Deposit é outra coisa, e aí não passa de 50%. Sim. Né, vindo sem PET. A gente tem trabalhado aí com uma média de 4 meses, uma média. Uau. Mas não tivemos casos acima de 6. Nunca tivemos, porque a gente está do lado do nosso cliente, a gente sabe que isso vai impactar. E querendo ou não, tem uma empresa por trás, né? Vocês também entram ali de certa forma, o landlord que está fazendo o serviço com vocês, eles já têm uma relação de confiança, né? Então, sim, eu acho que isso pesa bastante, porque eu já vi casos de pessoas tendo que pagar 1 ano de aluguel lá em Toronto, quando eu morava lá, há uns anos atrás, né? Eu conheço, pagou 10 meses. E aí já pensou você chegar aqui, né, que já tá ali pagando o college, em muitos casos, vem com o filho, tu ainda tem que bancar ali 10 meses, que tá uma média de $2.500 um apartamento, né? Então é puxado. Então, por isso que é uma questão de segurança também, né? Você ter uma empresa por trás que está te representando, que está falando com o landlord, que está te defendendo ali de certa forma, né? Defendendo seus interesses, vamos colocar assim. Porque senão você pode realmente chegar aqui, se for alugar ali na cara e a coragem, primeiro cair em golpe, que está cada vez mais comum, né? Ou entrar aí na mão de pessoas que não têm certa ética, né? No sentido de querer te cobrar um valor a mais. Porque, assim, por lei, não pode. Mas se você está desesperado para alugar, você vai atrás de lei. Não, e quem não está pagando, não está conseguindo ser aprovado. Essa é a realidade. Não, tô falando assim, né? A questão de pagar a mais, né? A mais, exato. Isso que acontece, porque assim, às vezes eu já cheguei em casa, quando ainda não era tão concorrido, mas eu cheguei a visitar lugar para alugar e tinha assim, 20 pessoas. E eles abrem para todo mundo ver ao mesmo tempo, para você ver o quão concorrido tá. Aí você sai de lá com a cabeça assim, meu Deus, eu preciso alugar isso aqui, senão eu vou ficar sem. Bom, aí você paga o que eles quiserem, né? E se você não paga, você perde. Exato. Vira um leilão, né? Mas aí lembrando que esses casos mais extremos... Quem tá aqui, gente, é de quem tá aqui. Não, e esses casos mais extremos são geralmente os imóveis mais baratos. Que é o que a maioria tem procurado, sim, né? Pagar um pouco a menos. Então, esses, assim, são alugados muito rápidos. Eles acabam fazendo um certo leilão. Eu já vi casos deles anunciarem um valor. A depender da quantidade de pessoas que procuram, chega a aumentar o valor. Isso que não, mas eu falei, eu já vi casos de anunciarem mais barato para atrair bastante gente. E aí você sabe que vai chegar lá, você vai ter uma guerrinha, né, de bidding, que é o famoso leilão aqui. E aí, com certeza, esse preço vai subir, né? E eu já vi casos de assim, não tem como você oferecer, sei lá, $100 a mais aí no aluguel. É uma estratégia da gente. A gente utiliza isso como um plano B. Mas tem que brigar. A depender do caso. Se for o caso. Exato. É uma dúvida também que de vez em quando a gente recebe, se eles negociam o valor do aluguel. Eu nunca vi negociar para baixo. Exato, isso quer dizer, eu nunca vi negociar para baixo, mas negociar para cima, né, dar uma oferta de valor ali, $100, $200 a mais, vai dar um destaque. Eu já fiz isso, já tive que fazer também. Às vezes é aquela coisa. Funciona. Porque você gosta do lugar, você quer, é uma localização que você está buscando e, poxa... Exato. Você vai perder, né? Então... Mas você tem que gostar bastante. Tem que gostar bastante. Tem que valer a pena aí. E aí tem que ressaltar também, gente, que isso é para regiões, né? Tem lugares que são realmente mais concorridos, né? Então, como a Nádia falou assim, GTA, que é a região metropolitana ali de Toronto. Ali você com certeza, né, vai ficar em Toronto mesmo, vai ficar perto de uma estação, metrô, você vai ter uma briga maior realmente. Sim. Agora, tem regiões que isso não acontece, né? Que você vai conseguir alugar com muito mais, assim, facilidade nesse sentido, de não ter muita gente interessada, embora tá uma concorrência grande, né? Uma concorrência muito grande. E a concorrência ela é ainda maior no verão. O intake dos colleges, né? Falando aí, a gente recebe muitos estudantes, e o intake do meio do ano, ali, agosto, setembro, é o mais concorrido de todos. Então, quem vai chegar em agosto,
chega a ser acirrada. Eu acho que esse é o pior por causa coincide com o início do ano letivo das crianças. Então, a maioria das famílias vão querer conciliar com essa data, né? E aí acho que é o pior mesmo, né? É o mais concorrido. As cidades estão muito agitadas, porque vem muita gente a turismo. Muito evento, tem muita coisa acontecendo em pleno verão, e aí fica bem agitado. Mas não que não tenha oferta para esse povo, mas é o fato da concorrência ser maior, os a briga vai ser mais maior. altos. O preço maior, é verdade. Exato, e o gráfico é impressionante. Vai chegando mais perto do verão, os valores vão aumentando. Venham no inverno, gente. No inverno ninguém quer vir. Não recomendo não, ainda mais para a região de Toronto, não é? Que é um frio. Bom, você tem que ver suas prioridades. Se você passa frio, você paga mais caro. Mas assim, não se iludam que você paga muito mais barato, né? A gente está descontraindo aqui, mas enfim. Estrategicamente, assim, a gente vê isso em várias coisas, né? No inverno, realmente, todo o movimento cai, até para emprego, essas coisas. Então, eu acho que é uma época que ninguém quer vir mesmo, não há muita procura, mas se aproveitando dessa fase, acho que dá para ter uma vantagem aí, né? De certa forma. Dá. Agora, sim, tem menos imóveis disponíveis, porque geralmente as pessoas deixam para se mudar em momentos menos frios. Ninguém quer se mudar em menos 40. Lá de Calgary, que aconteceu esses dias, né? Não, até aqui, né? Na região do Vancouver chegou a menos 22. Nunca aconteceu isso, desde que eu moro aqui. Também nunca tinha pego, mas já passou. Já passou. Foi só alguns diazinhos, já passou, é uma frente fria. E o fechamento? Como que é feito isso? Por exemplo, com quanto tempo de antecedência ela lá do Brasil ela consegue alugar um imóvel? O que ela já vai pagar antecipadamente para vocês? O que ela vai pagar quando chega aqui? Como que funciona mais ou menos isso? Falando em busca, né? Primeiro falando nessa parte das buscas, a gente deixa os nossos clientes muito à vontade com relação a isso. A gente não limita opções, a gente abre uma planilha para ir identificando todas as opções que os clientes têm interesse em alugar, então a gente fornece os sites principais para realizar essas buscas de acordo com o mercado. Se a gente souber de algum imóvel que case com o perfil de cada um, a gente também recomenda. Tira dúvidas com relação à região, porque tem muita gente que nunca veio para o Canadá. Então, não tem muita noção ali de bairros, de melhores locais para se morar com família, ou então sozinho. Enfim, a gente atende todo o perfil. Legal. Então, identificando isso, a gente gosta de deixar o nosso cliente muito à vontade, porque existe uma gama de opções aí muito grande, né? Se você pensar aí, tem apartamentos, tem casas, townhouses, basements, a gente trabalha com todas as opções, então a gente trabalha em cima das opções dos clientes. Feito isso, quanto tempo antes a gente inicia o serviço, né? A Karina já falou aqui, para a maioria das cidades, a gente inicia com 30, 40 dias antes, porque é quando começa a surgir as disponibilidades para alugar. Porque não adianta a gente começar muito antes, senão vai pagar aluguel desnecessário antes de chegar. Você tem que ter em mente, não dá para você reservar, né? E eu tenho clientes que às vezes perguntam para mim, falam assim, nossa, eu vou, sei lá, a gente com 6 meses de antecedência, posso alugar agora? Eu falo, não, é difícil, porque você vai pagar antecipado e deixar o lugar vazio. Ninguém vai segurar o imóvel para você eu vou só daqui, sei lá, maio ou agosto de 2024, né? Então, realmente tem que ter esse planejamento nesse sentido, né? Exato. Salvo os casos daqueles imóveis novos, que aí eles já começam a alugar com 2, 3 meses. E falando especificamente na região da Grande Toronto, ali sim tem essa particularidade que são 60 dias. Então a gente realmente inicia aí com 60, 70 dias de antecedência, para dar tempo, até dá tempo, porque o processo aqui do lado de cá é um pouco lento. Imagine que um corretor trabalha aí com 10 apartamentos, cada um deles recebe 20 aplicações. Ele não vai olhar um por um, assim. Às vezes não tem telefone. Responder e-mail... Não, é difícil. É difícil responder. Às vezes mensagem vai responder 2 dias depois. Exato. Então a gente tem todo esse trabalho de entrar em contato com todas as opções desejadas, passar o perfil. Então, olha, é um casal com filho e 2 cachorros. O cachorro tem esse porte. A gente tem até o que a gente chama de pet resume. A gente tem o do dog, do cat. Fala que é bom comportado, que não come paredes. É potty trainer. Aí também se der algum problema depois, né, tem que sustentar. Aí envolve o depósito de segurança, que a gente comentou, né? Porque se tiver qualquer dano no imóvel, eles vão abater desse depósito de segurança no final.
A partir daí, né, desse momento que a gente identifica que o perfil é aceito, é que a gente vai marcar a visita. Sim. Então, a gente faz com que essas visitas elas sejam bem mais certeiras do Uhum. que chegar lá e dizer assim, eu não aceito o seu cachorro. E a visita é muito importante. A gente procura fazer o videochamada, às vezes não dá, porque tem alguém morando, Sim, e aí não permite que filme, né? que Não, tem filme. essas coisas. Mas a maioria dá, dá tempo. Feito isso, a gente vai para a parte da aplicação, né? A gente, independente se a pessoa gostou muito ou não muito, né? Pouco, a gente fala, não, faz uma aplicação sem compromisso. Na maioria das cidades dá para fazer aplicação sem compromisso. Em Toronto já não. Vancouver também é bem concorrido assim ou é mais... Feito Toronto assim, não. Então, Não. Toronto é mais... Toronto tem casos que você tem que pagar o depósito de segurança para aplicar. Oh, meu Deus. E se você for negado, é que eles devolvem. Então é importante saber disso, porque a gente tem que ter uma confiança muito grande e fazer esse pagamento prévio, mas também se você for aprovado, né, o valor já fica ali no... Já bate do que teria que pagar, né, dos depósitos e tudo mais. Exato. Então a gente parte para essa questão da aplicação, que é basicamente preencher com os dados pessoais, referências, aqui é muito importante a referência de onde você morou, referência de onde você trabalhou ou de onde você trabalha. Essa primeira moradia é bem importante você ser um bom inquilino e manter esse primeiro ano. Ela vai servir para as próximas, né, de referência. Exatamente. Porque eles ligam mesmo, gente, eles vão atrás. Ligam. A gente já teve um caso, uma curiosidade aqui à parte, que a gente teve clientes que não falaram no trabalho que estavam se mudando para o Canadá. E aí, na hora da aplicação, colocou o e-mail do chefe. Aí entraram em contato com o chefe. O chefe ficou sabendo pelo e-mail da aplicação do imóvel. Aí pense na situação. Eu não recomendo, gente, por favor. Avisem quando vocês já tiverem com a passagem, com as coisas. Ai, gente, que situação. Acontece. Meu Deus. Acontece. E aí, essa questão da aplicação do visto, né, que também é um ponto importante, é bem em dúvida das pessoas, né? Devo fechar o serviço de housing antes, depois, durante, depois que aprova o visto? O visto é imprescindível para você embarcar. Sim. Já partindo desse pressuposto, a gente procura iniciar os serviços depois que o visto está aprovado. É mais segurança, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de aplicações de visto, nada é 100%. Ninguém pode te dar uma garantia de que vai ser aprovado. Por mais que a gente faça o melhor, no sentido, olha, tenta minimizar os riscos, tenta fazer uma aplicação bem suplementada de documentos e tudo mais, tem sempre, né, o fator que é o sistema, é um oficial que vai analisar e a gente não consegue controlar isso. Está envolvendo dinheiro, você tem que pagar antecipado. Se você desistir, depois eles não vão devolver o dinheiro, né, não devolve. Então, com certeza, acho que tem que ter o visto aprovado. A gente dá até uma certa tranquilidade para os nossos clientes que já querem fechar o nosso serviço antes de saber a resposta do visto. A gente deixa prescrito em contrato, caso tenha uma negativa, claro que a gente manda vibrações positivas. Sim. Caso tenha alguma negativa, a gente devolve 100% dos valores em dólares que a gente recebe. Então, mas não o que foi já pago para a aplicação do imóvel. Não, aí essa depósito, questão, porque isso eles não devolvem, né? Não devolvem. Aí não é nem com vocês, né? A questão realmente do landlord. Falar, se você desistir da aplicação, ele não quer saber se seu visto foi negado, né? Ele quer Às vezes nem dá para aplicar. Tem muitos deles que exigem que tenha já a aprovação. Que você já tenha. Que eu acho que é mais certo mesmo, né? Eu vejo que sim. Não são todos, mas a maioria pede o visto para ver se você já está aprovado para aquela aplicação. Até para eles verem se você vai ter 1 ano, 2 anos aqui, até para saber esse período também, né? Você não vem como turista também, né? Que dá permissão só de 6 meses. Sim. E quer fechar um contrato de 1 ano. Tem isso também. Bom, então já aqui terminou a parte 1 do vídeo, então veja a parte 2 do vídeo, que também é super interessante, vai continuar o papo aqui, tem cupom de desconto. Então eu vou deixar tudo aqui mastigadinho para vocês na descrição desse vídeo, para vocês encontrarem o pessoal da For Your Housing. Então se vocês forem contratar a For Your Housing, não deixe de usar o meu cupom, que é Karina5, tá bom? Que vocês vão ter desconto ali nos serviços deles. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo hoje, te vejo na parte 2.